O Bitcoin atinge sua máxima histórica e ultrapassa a faixa dos 120 mil dólares. Se você é do mundo dos investimentos, eu tenho certeza que você ouviu falar disso durante essa semana. E deixa eu te contar, há mais ou menos 3 meses atrás, eu gravei um vídeo comprando Bitcoin todo santo dia durante um mês. E, bom, eu mostrei os resultados na época, então se você não assistiu esse vídeo, o link tá na descrição para você poder assistir. E no vídeo de hoje eu vou te contar, depois de 3 meses, o meu resultado, explicar por que o Bitcoin atingiu essa máxima histórica, o que está acontecendo para o Bitcoin finalmente ultrapassar a sua máxima antiga, né, e passar essa casa dos 120 mil dólares. E eu vou te contar porque eu tomei uma decisão em relação aos meus Bitcoins que eu comprei naquele vídeo. Tá, então o vídeo de hoje está imperdível. A primeira coisa que precisamos fazer é entender por que o Bitcoin atingiu essa máxima histórica, né? Então o Bitcoin ultimamente vinha ali flertando, né, com ultrapassar ali, estava sempre por volta da casa entre 100 mil, 110 mil dólares. E tava um pouco travado, né? Só que a gente acabou tendo algumas demandas que acabaram impulsionando o valor do Bitcoin, né? A primeira delas é a sinalização, justamente que possa haver um corte na taxa de juros dos Estados Unidos, talvez não na próxima, mas na outra reunião. E a gente sabe que com os juros caindo, aumenta a demanda por ativos com maior retorno, né? Mesmo que eles tenham um maior risco. E isso acaba acontecendo e quando toda vez que tem uma sinalização desse tipo, acaba impulsionando um pouco o preço do Bitcoin. Além disso, os ETFs de Bitcoin e de outras criptomoedas também, que no caso só tem do Ethereum, além do Bitcoin, estão bombando, né? Então, nas últimas semanas registraram bilhões e bilhões de entradas em ETF de Bitcoin. E como funciona? Um ETF de Bitcoin, quando uma pessoa compra o ETF acaba tendo que comprar Bitcoin também, né? Então, com isso, o Bitcoin acaba tendo uma demanda um pouco maior, se valorizando. Outro impacto é a questão macroeconômica, né? Então a gente sabe que está tendo toda essa questão de tarifas do presidente Donald Trump. E qual que foi uma coisa que as pessoas se tocaram? Bom, igual aconteceu com a Rússia, né? Durante a invasão da guerra na Ucrânia, a gente viu os Estados Unidos congelando várias contas russas, né? E as pessoas acabaram perdendo acesso àquele dinheiro. E as pessoas começaram a se questionar, principalmente depois do ataque dos Estados Unidos ao Irã, mas o que impede eles de fazerem isso com a gente também? E no Bitcoin você acaba, querendo ou não, se preservando disso, né? Por ser descentralizado, por ninguém ter controle sobre o Bitcoin. Então as pessoas, os países começaram a perceber isso, inclusive, tá? Então a gente tem muitos países começando a adotar reservas de Bitcoin. A gente tem alguns pequenos países, né, como El Salvador, que já compram efetivamente Bitcoin. E tudo isso impacta o mercado. Então pensa assim, se isso já está acontecendo e quase nenhum país compra Bitcoin, imagina quando eles começarem a comprar. Porque em algum momento eles vão começar a comprar. Enquanto a gente até sabe que tem alguns que compram, só não é divulgado, né? Porque ele acaba sendo necessário para justamente intermediar esses pagamentos digitais. Então, por conta disso, o Bitcoin vem subindo também nas últimas semanas, justamente porque os países e empresas perceberam que o Bitcoin tem esse benefício, né? Então as pessoas estão usando ele justamente como um refúgio, o que é muito importante. E pra gente que é investidor, né, de Bitcoin, a gente acaba sendo favorecido por isso. Como eu mencionei das empresas, também temos empresas adotando o Bitcoin cada vez mais, né? Então, por enquanto ainda temos pequenas empresas. No S&P 500 apenas 2 empresas têm Bitcoin. Mas imagina quantas empresas começarem a comprar também. Então tudo isso já vem movimentando o mercado vem se beneficiando justamente desses pontos durante as últimas semanas. O último ponto que eu gostaria de destacar aqui, mas não menos importante, também é a questão, como eu falei, né, dessas tarifas. O dólar também vem se desvalorizando durante as últimas semanas, justamente por conta desses pontos também. Então as pessoas e os países começaram a adotar um pouco menos do dólar, justamente por um pouco de medo desses fatores, dessas questões, não apenas do congelamento, né, mas assim, estão se estreitando os laços entre os outros países para conseguir justamente, né, outros meios. Então a gente tem a Europa se fortalecendo novamente, né, e as criptomoedas funcionam muito bem para isso, porque no caso do Bitcoin principalmente, a gente sabe que é um recurso escasso, a gente sabe já quantos bitcoins teremos, a gente sabe que a cada halving diminui a quantidade de bitcoins que começam a entrar no mercado, né? Então, por conta disso, as pessoas acabam utilizando o Bitcoin também por isso, porque eles sabem que é uma moeda que dificilmente perderá valor, né? Então, ele é muito importante para todos esses fatores. Vamos para o assunto que eu tenho certeza que vocês estão interessados. Então, quem assistiu ao vídeo que eu falo como eu comprei Bitcoin durante todos os dias, durante um mês, eu aportei R$15, tá? Todo dia em Bitcoin.
E, enfim, naquela época os resultados não foram tão bons, né? Justamente porque eu fiz o vídeo após, né, comprar durante um mês Bitcoin. E ali eu mostrei a importância de você realizar aportes constantes, né, nessa criptomoeda, porque a gente viu que teve oscilação de preço. Então eu cheguei a comprar Bitcoin a 530 mil reais. E também cheguei a comprar ele a 470 mil reais. Mas na média, você acaba pegando um preço bom do Bitcoin. Então isso é importante, tá? Porque às vezes se eu tivesse realizado um aporte só num dia, naquela época provavelmente eu teria perdido dinheiro. Ou às vezes poderia ter ganhado um dinheiro. Mas não teria como saber, porque no curto prazo é muito difícil medir essa oscilação. Né? Então eu comprei e naquela época eu falei que eu até tava fugindo um pouco, né, da minha alocação, que tava começando a ficar com criptomoeda demais, né? Então eu falei, bom, por enquanto eu não vou fazer nada, porque durante aquele mês, para quem não sabe, o resultado foi prejuízo de R$ 1, né? Então acabou não sendo algo tão que mudasse, né, realmente minha vida. Mas agora o Bitcoin valorizou. Então eu vou mostrar agora para vocês aqui o quanto rendeu meu dinheiro após comprar Bitcoin durante 30 dias, um mês depois desse fato. Bom, então você está vendo nessa tela a planilha que eu utilizei para fazer esses registros, né? Então você pode perceber aqui os preços de cada vez que eu comprei Bitcoin, a quantidade que consegui pagar em cada Bitcoin, né? Melhor, na fração de Bitcoin que consegui comprar, como vocês podem ver, foi 0,000. Mas aqui temos todo o registro, né? E aqui agora eu vou mostrar para vocês o momento que vocês estavam tanto esperando. Quanto eu ganhei 3 meses depois, né? Porque eu decidi vender. E é importante, antes de eu falar quanto eu ganhei, por que eu decidi vender? Porque justamente aquela quantidade estava um pouco acima da minha alocação planejada para criptomoedas. E além disso, é necessário que você defina pontos de saída, né? Então eu decidi que eu ia vender uma parte do meu Bitcoin quando eu atingisse, ou melhor, quando eu atingisse não, né? Quando o Bitcoin atingisse esse valor de 120 mil dólares. E como atingiu, é um bom momento, né? Para eu realizar uma parte do meu lucro. Obviamente eu não vou vender todo o Bitcoin que eu tenho, mas eu vou vender todo o Bitcoin que eu tive durante esse vídeo dessa saga, né? Comprando Bitcoin durante todos os dias, durante 30 dias, né? Então vamos lá, o momento que estavam todos esperando. Quanto eu lucrei em Bitcoin, ou melhor, em reais, ao vender todos os Bitcoins que eu comprei durante esse vídeo, né? Eu lucrei R$ 144 vendendo os Bitcoins que eu comprei durante um mês, né? Então o aporte total foi de R$ 435 e mesmo assim o meu lucro vai ser de R$ 145 arredondando, né? O que já dá para vocês terem uma noção do quão bom foi para mim ter comprado o Bitcoin. E tudo isso nos deu, como você pode estar observando aqui, um lucro de 33% nessa operação. Então, numa operação que durou mais ou menos 3 meses, lucramos 33%, que é um resultado, obviamente, muito interessante e é mais que o dobro da taxa Selic do Brasil, que é muito alta atualmente, né? Então, é muito importante você perceber como é importante você diversificar seus investimentos, né? Comprar diversos ativos, porque isso traz benefícios, cada ativo tem um papel diferente na sua carteira. Miguel, é o momento ideal para comprar agora? Bom, é o que eu falo, tá numa máxima histórica o Bitcoin. Talvez não seja o momento ideal para você comprar, né? Mas a gente sabe que a longo prazo, pelo menos a tendência é que o Bitcoin continue valorizando devido a essa escassez e todos os outros fatores que eu comentei com você nesse vídeo. Mas então fica aqui o questionamento para você. Quantos Bitcoins você já tem? Caso você já tenha um Bitcoin inteiro, né? Se você já ganhou dinheiro com Bitcoin, o que você acha? Qual o futuro dessa criptomoeda que domina tanto os noticiários e as notícias, ainda mais nesses momentos de euforia? Eu sou o Miguel, esse foi o vídeo de hoje e se inscreva aqui no canal do MM Negócios, que a gente fala sobre diversos assuntos diferentes envolvendo finanças e dinheiro de forma geral. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e até o próximo vídeo aqui do canal MM Negócios.